Bom, pessoal, estamos na aula número 4 ainda, né? Falando de aplicabilidade, princípios e interpretação de normas constitucionais. E agora nós vamos dar alguns exemplos de jurisprudências do Supremo Tribunal Federal, que vão envolver essa temática da interpretação dos princípios da aplicabilidade. Eu já falei em algum momento da aula 3 a respeito do preâmbulo, e aqui a gente vai encontrar um julgamento da ação direta de incondicionalidade número 2076, do então ministro Carlos Veloso. Isso foi julgado em 2002. Nós aqui temos o preâmbulo, que já foi lido, e nós temos aqui uma decisão, né, proferida nessa ação que diz o seguinte: preâmbulo da Constituição não constitui norma central. Invocação da proteção de Deus. Não se trata de norma de reprodução obrigatória na Constituição estadual, não tendo força normativa. Então, o fato do preâmbulo ter sido escrito como foi na Constituição Federal não gera a necessidade, a obrigatoriedade das constituições estaduais reproduzirem esse mesmo preâmbulo. Por quê? Porque ele não tem a natureza de norma intraconstitucional obrigatória, né? Na realidade, se trata apenas de uma referência, de um contexto, de razões, de motivos, né, pelos quais a Constituição foi elaborada em 88. Nós temos um outro caso, que é do artigo 5º. Deixa eu até mudar aqui a minha posição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade. E aí fica a questão: esse alcance da norma constitucional do artigo 5º só envolve brasileiros e estrangeiros residentes no país? E aqueles estrangeiros que não residem no país, eles também podem ser beneficiados, né? Eles também são alcançados pelos direitos fundamentais que estão aqui consagrados no artigo 5º? Essa foi a interpretação que o Supremo teve. Ele diz o seguinte, né? Eles concederam aqui a ordem para afastar o óbice da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito a estrangeiro não residente no país. Então, isso aqui possivelmente foi um habeas corpus, né? HC, isso mesmo, um habeas corpus, número 94477, e aí a interpretação aqui que foi dada, ela foi ampliada para adequar ao contexto social e para adequar também a uma questão concreta, específica, de um estrangeiro que estava tendo a sua liberdade suprimida e o artigo 5º não estava, então, alcançando essa, não estava incidindo sobre a situação desse estrangeiro. E aqui, então, foi dito, né, na relatoria do ministro Gilmar Mendes, a interpretação do artigo 5º caput não deve ser literal, porque, de outra forma, estrangeiros não residentes estariam alijados, né, da titularidade de todos os direitos fundamentais. Então, vemos aqui mais uma situação interessante de aplicação ampliativa da norma constitucional. Aqui nós temos um outro caso, no artigo 5º, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Quando se menciona a casa, numa visão restritiva, nós só imaginaríamos que a casa seriam os domicílios, né, das famílias, as casas e residências das famílias, mas existem muitas pessoas que vão residir em habitações coletivas, não tem aquela privacidade, aquela intimidade de núcleo familiar, às vezes a família nem é tão bem estruturada. Existem aquelas pessoas que residem, né, em hotéis, quartos de hotéis, motel, apartamentos, pensão, hospedaria. Então, aqui, a interpretação que foi dada, né, pelo ministro Celso de Mello, no recurso de HC 9376, foi que, para fins de proteção jurídica, que se refere ao artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, o conceito normativo de casa revela-se abrangente e, por estender-se a qualquer aposento de habitação coletiva, desde que o ocupado compreende, observada essa específica limitação espacial, quartos de hotel, motel, apartamento, pensão e hospedaria. Então vejam que nós temos mais um exemplo aqui, né, de adequação da norma a situações concretas. Um terceiro caso,
Vamos ver se agora vai. São inelegíveis no território da jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção do presidente da República, governador do estado, território, Distrito Federal, prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo ou candidato à eleição. Não podem se eleger no território da jurisdição do titular os cônjuges e parentes até o segundo grau, nos casos aí de presidente da República, governador do estado, território e vai. E aí veja, e se houver a dissolução da sociedade conjugal? E se houver um divórcio? E aí nós temos então a súmula vinculante número 18 resolvendo essa questão. A dissolução da sociedade do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta inelegibilidade. Muitos casais, e vamos pensar em situações mais locais de prefeitos, o marido e a mulher estavam se separando para poder a mulher concorrer à eleição e se tornar a sucessora do marido, então prefeito, para poder exatamente se desvencilhar, criar um atalho, um caminho para se desvencilhar do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. No entanto, percebendo essa situação, que o mero formalismo de uma simulação de divórcio não afastaria a inelegibilidade do cônjuge. Então, a dissolução da sociedade conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 7º. E mais um caso. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Veja, esse aqui é o artigo 86, parágrafo 3º. E aí, essa prerrogativa, ela foi concedida ao presidente da República, mas ela não se estende aos governadores do Estado, que institucionalmente não a possuem. Esse foi o entendimento também de uma ação direta de inconstitucionalidade, e a ministro Nery da Silveira. É um caso antigo, mas também que nos serve como exemplo de, nesse caso, não se ampliar uma restrição, uma garantia concedida ao presidente da República. Nós temos ainda o artigo 103, podem propor ação direta de incondicionalidade e a ação declaratória de condicionalidade, partido político com representação nacional. E aí, veja, o partido político, então, ele tem essa legitimidade, essa, entre aspas, autorização, essa possibilidade de ajuizar a ação direta, porque isso é um chamado controle concentrado e só os que estão listados no artigo 103 podem promover essa ação, não é qualquer pessoa. E aí fica aquela questão, partido político com representação no Congresso Nacional. Se não tem representação no Congresso Nacional, esse partido político não tem essa legitimidade. E como que nós, então, conseguimos resolver essa questão da legitimidade? Porque o partido ele pode ter representação nacional no Congresso Nacional no momento da propositura, mas chega uma eleição e ele perde essa situação. Então, em que momento se afere essa legitimidade? E aí, então, isso foi resolvido também numa ação direta de inconstitucionalidade, e aí a aferição ela vai ocorrer no momento da propositura da ação. Se houver a perda superveniente da representação parlamentar, isso não desqualifica o partido, não retira do partido a legitimidade para promover ação declaratória de inconstitucionalidade ou uma ADI. Da mesma forma, confederação sindical ou entidade de âmbito nacional, de classe de âmbito nacional. Também, associações de associações, que são as confederações, possuem a legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade. Então, veja, não é só a entidade de classe e não só a federação, a confederação, mas todos e quaisquer entes que compõem a estrutura sindical, tendo uma representatividade de âmbito nacional, estão legitimadas para propor esse tipo de ação. Bom, agora eu paro os meus exemplos e aqui eu lanço a atividade. Qual será a atividade? Elas valerão pontos para aplicação, para avaliação do nosso bimestre. Eu vou propor que vocês se organizem em grupos e pesquisem pelo menos 2 decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, identificando em cada caso princípios ou métodos de interpretação ou situações de mutação constitucional ou de derrotabilidade, e vocês, para isso, vão pesquisar essas decisões no portal de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
E vocês devem, na minha opinião, colocar as palavras-chave para poder gerar essa consulta, indicando algum princípio, algum método interpretativo, ou então o tema da mutação, e vocês vão ali perceber que vão ser listados diversos casos. Procurem um caso que vocês tenham melhor compreensão, identificando, nesse caso, a adoção de um princípio ou de um método interpretativo para a solução do caso. Não precisa me mandar o acórdão na íntegra, mas podem me mandar apenas o que nós chamamos aqui de ementa, que é o resumo do acórdão e a indicação do número dele, porque aí eu posso eu mesmo entrar na página do Supremo Tribunal Federal e aferir a íntegra desse acórdão. A atividade ela pode ser realizada em grupo, até 5 pessoas, e deverá ser entregue por e-mail. Aqui o meu e-mail está errado. Deixa eu corrigi-lo aqui. Vou aproveitar. Ricardo, não Ricardo, né? Ricardo barbosa.plantãodedúvidas@gmail.com. Recomenda-se que o arquivo seja enviado no formato PDF com no máximo 2 páginas. Então você vai colocar o acórdão, a ementa do acórdão, e embaixo você vai colocar a sua explicação sobre o que você entendeu e que princípio você identificou ali, que método de interpretação está sendo utilizado, faça a sua justificativa. Conste, então, faça constar apenas a ementa, o resumo do acórdão e uma rápida explicação sobre o princípio ou método de interpretação utilizado. Esse fica, então, sendo a nossa atividade dessa semana. Eu peço que até a semana que vem essas atividades cheguem na minha caixa postal, não esquecendo de colocar o nome dos alunos que participaram de cada um dos grupos. Então, por hora, encerramos a nossa aula número 4 e espero vocês, então, na nossa próxima aula da próxima semana. Um abraço a todos.